Olá pessoal, mais uma vez nos encontramos a essa videoaula para a primeira parte do estudo da lei de conservação. Nessa primeira parte nós vamos falar sobre instinto de conservação, meio de conservação e gozo dos meios terrenos. Antes que a gente possa iniciar essa videoaula, eu gostaria que todos aqueles aqui puderem estar assistindo a aula, que nesse momento possam fechar os seus olhos, elevar os pensamentos ao alto, Jesus, pedindo a Ele proteção, auxílio, nesses dias difíceis em que vivemos. Que a tua paz, mestre querido e amigo, possa nos alcançar a todos, fazendo com que a lição possa nos trazer maiores esclarecimentos, a fim de que possamos utilizá-las em benefício nosso e do nosso próximo. Se conosco, mestre querido e amigo, que assim seja. Pessoal, Kardec, logo na pergunta 702, que é a primeira pergunta que vai falar sobre instinto de conservação, ele vai endereçar essa pergunta que é bem coloquial e que vai aparecer em quase todas as primeiras perguntas de cada lei que a gente for estudar, dizendo para a espiritualidade, né, ou na verdade perguntando para essa espiritualidade se o instinto de conservação é uma lei da natureza. E aí os espíritos nos respondem que, sem dúvida, o instinto de conservação é uma lei natural. E todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Nuns é puramente mecânico e noutros é racional. Nos que são puramente mecânicos, nos seres vegetais e nos seres animais, e onde esse instinto de conservação é mais racional ou é bastante racional, nos seres ruminantes. Então, na questão 703, Kardec pergunta para os espíritos: com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? E a espiritualidade responde a Kardec: porque todos seres vivos, no caso, se a gente for acompanhar na pergunta, devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. E depois, essa vida ela é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. E aí há um complemento dizendo que sem a conservação, sem esse instinto de conservação, a reprodução em todos os âmbitos seria inútil. E aí talvez fosse interessante a gente fazer uma observação que, com relação aos corpos brutos, eles não possuem nenhuma manifestação de vitalidade ou de inteligência, porque eles se caracterizam pela inércia. Então, eles estariam fora desse critério do instinto de conservação. Ok, pessoal? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o instinto, Então, na primeira dessas chamativas, eu fui buscar que o instinto é a força oculta que direciona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles mesmos. O instinto de conservação se relaciona especificamente à sobrevivência e à perpetuação das espécies. Os animais fazem isso, as plantas também. Há um sentido nato de conservação daquilo que se tem, daquilo que se é. Então, talvez, para que a gente possa tentar dar uma explicada rápida nisso, o instinto, sendo essa força oculta com relação a esses seres orgânicos, ela está ligada a atos espontâneos e involuntários. Um exemplo mais prático para a gente tentar entender na parte vegetal. Quando você germina uma planta dentro de uma floresta fechada, onde há poucos pontos de iluminação, pouca incidência de raio, quando essa planta germina e esse broto dessa semente que germinou vai em busca dessa luz solar para que ela possa tirar dessa claridade e dessa ação solar o que seja necessário para ela se autoconservar, isso a gente chama de instinto, que acontece com atos espontâneos e é involuntário. Na medida em que esse broto sai, ele por si só, é inato nele, ele buscar
essas situações que possam dar a ele essa conservação para que ele se perpetue depois de uma árvore. E com relação aos animais, é a mesma coisa, gente. Né? Voltando só um pouquinho nas plantas, outro exemplo também é a planta carnívora. Quando abre, né, os filamentos dessa planta carnívora e cai um inseto lá dentro, não é que inteligentemente ela se fechou porque o inseto caiu lá dentro, não. É porque esse ato, no momento em que esse inseto bate nos folículos dela, é espontâneo e involuntário. Ela sabe inatamente que aquilo lá é o nível, é o instrumento que vai dar para ela a conservação da espécie. Então ela se fecha e dali ela tira os nutrientes para poder manter a sua espécie em conservação. Com relação aos animais, seria a mesma coisa. Os animais, como isso se apresenta? Na autocamuflagem, né? No entendimento do perigo. Né? Ninguém precisa dar um tapinha nas costas de uma lebre e dizer para ela, olha, o teu predador está chegando aí. Elas são antenadas com relação a esses tipos de situações. Então, qualquer barulho, qualquer surtozinho de barulho, eles fogem na tendência de perpetuar suas espécies. E aí a gente vai entender isso também como atos espontâneos e involuntários. Né? Não não partindo disso de uma inteligência racional. Né? Não deixa de ser um nível de inteligência, mas ainda não raciocinada. Né? Ou seja, esse raciocínio ele não é feito por partes, fragmentado, né? Ele é um conjunto todo. Então isso acontece tanto nas plantas e também com os animais. Não só com relação à autoproteção, mas ao desmame, né? A entender e fazer as suas crias entender que em determinado momento é necessário que elas caminhem sozinhas para que elas possam criar, né, situações de autoconservação. Então, seria mais ou menos isso que esses 3 tópicos vêm falar a respeito de instinto, ok? Enquanto no instinto, esses atos, né, direcionam os seres orgânicos para atos espontâneos e involuntários, a inteligência ela se revela por atos voluntários, refletidos, ou seja, né, com reflexão, com combinações, de acordo com as circunstâncias que nos apresentam. Ou seja, portanto, elas são premeditadas na direção da conservação. Então, no instinto você não sabe por que faz. Na inteligência você faz porque sabe. Mesmo assim, o instinto é considerado uma inteligência, só que uma inteligência não racional. Né? Os seres orgânicos dotados de instinto podem até apresentar um certo nível de inteligência, mas não é uma inteligência que a gente pode considerar racional, ou seja, raciocinada, assim como se apresenta no ser humano. Então, a conservação seria, para o entendimento nosso, um atributo do instinto, e seria próprio de todas as espécies. Todas as espécies têm esse instinto de conservação. Mas a diferença básica é que a preservação é um atributo da inteligência, e esse atributo ele é próprio somente do ser humano. Então, um exemplo. Estamos caminhando por uma calçada, num gradil de uma residência. Sai da garagem dessa residência um cachorro extremamente feroz. Ele vai até a grade, você distraidamente, a hora que ele dá o primeiro latido, o que você faz? Ou você salta, ou você dá uma leve corrida, se recompõe e percebe que agiu instintivamente para se proteger, trazendo consigo fortemente o instinto de conservação. Se essa situação se dá de um modo diferente, você está adentro desse recinto, compartilhando da mesma situação que esse cão feroz. Vocês estão na mesma situação, você está para dentro do gradil da casa. E esse cachorro vem na sua direção, além do instinto de conservação, você também vai despertar o de preservação. E aí, essa inteligência, o que ela vai fazer? Ela vai te fazer
por atos voluntariosos e refletidos, combinar de acordo com as circunstâncias as possibilidades que você tem de se livrar desse perigo iminente. E aí então você começa a calcular qual o melhor caminho, qual o melhor trajeto, se existe nesse gradil um lugar que te dá a possibilidade de pular mais rápido, se tem lugar onde você pode escapar do cão. Essa é a diferença básica de uma coisa e da outra. Então é uma analogia meio grosseira, mas para a gente poder entender a diferença de uma coisa e da outra. Então, isso vai mostrar realmente e vai ir de encontro a essa frase intermediária de que o instinto você não sabe por que faz, mas faz. Na inteligência, você faz porque sabe. Então, você vai usar o atributo da inteligência para poder se preservar dessa situação mais complicada. Saindo agora do instinto de conservação, vamos entrar nos meios de conservação. E aí a gente vai ver alguns aspectos que são abordados no Livro dos Espíritos. E um dos primeiros aspectos é que o livro, Kardec e a Espiritualidade, vem nos relatar que a Terra produz o necessário. Sendo assim, é preciso que a gente a conserve. Então, a Terra ela sempre vai produzir o necessário para o indivíduo que dela retira as suas necessidades. Se a gente tem esse entendimento, é necessário, então, que a gente a conserve, para que a gente possa retirar dessa Terra o que ela pode produzir de necessário para a gente. Um segundo ponto é que o homem precisa contentar-se com o essencial. Esquecermos daquilo que não nos é tão importante e nos ligarmos mais àquilo que nos é o essencial. Só o necessário é útil. Não é a natureza imprevidente, mas o homem é que não sabe regular-se. Então, quando a gente se encontra, às vezes, em determinadas situações onde a gente acredita que a natureza está sendo imprevidente com relação àquilo que a gente pode retirar dela, na verdade não é isso. Na verdade é que talvez o homem que faça o uso e fruto desse ambiente ou dessa terra é que não está sabendo tirar o que é necessário dessa terra. Um terceiro caminho, o egoísmo é que faz com que uns tenham e outros não tenham sustento. A gente vê muito essas possibilidades, porque a gente vai ver mais lá na frente que os bens da terra, e esses meios de conservação que vão nos possibilitar angariarmos esses bens da terra, não é só o que é especificamente tirado da terra, mas de um modo geral tudo que nos dá a possibilidade de usufruirmos da terra. Então a gente vai ver que muita gente segura, guarda, pega tudo para ele e aí acontece que falta para o outro. Então a gente vê os grandes latifundiários fazendo tomada de terra gigantesca e onde tem pessoas que não têm nem de onde tirar o mais necessário para a sua autossobrevivência. E um outro caminho é que se o homem souber conservar a terra, nunca lhe faltará subsistência. Então, vai de encontro ao nosso primeiro, Você viu que é uma bola de neve lá. Se nós soubermos conservar a terra, se a gente souber conservar a terra vai produzir o necessário, E aí a gente vai voltar a dizer, sabendo que só o necessário é útil, E não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe regular-se, porque através da sua ganância, do seu egoísmo, ele quer mais e mais e mais e acaba esquecendo que há outros que também podem tirar essa possibilidade. E o que é que nos faz chegarmos a esses pontos tão complicados, A falta de compreensão, a ignorância, a nossa negligência, a nossa valorização do supérfluo, a nossa displicência, os desperdícios que o homem faz perante os meios de conservação. Mas isso a gente vai falar na medida em que nós formos buscando aí novos focos, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho, continuar falando um pouquinho dos meios de conservação.
E na pergunta 707, Kardec pergunta para a espiritualidade: os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio da abundância que o cerca? A que se deve ligar esse fato? E aí vem a resposta da espiritualidade: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem, em seguida, e mais frequentemente a eles mesmos. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que seja suficiente orar para a terra a fim de se encontrar o que se deseja, mas que é necessário procurar com ardor e perseverança, e não com displicência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muito frequentemente não passam de meios de pôr à prova a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Então, talvez o que os Espíritos querem nos dizer é que não adianta a gente ter os subsídios, né, os meios que possam nos dar essa subsistência, mas a gente sentar à frente disso, cruzar os braços e ficar esperando que as coisas aconteçam. Se nós estamos num terreno árido, é necessário que se trabalhe esse terreno para que ele possa vir a ser fértil. Nós estamos diante de dificuldades de níveis intelectuais, morais, não é possível que a gente sente, ore e peça que Deus resolva as nossas problemáticas. Não, isso tem que partir da gente, né? Sem a gente desanimar na medida em que os obstáculos vão aparecer, porque eles vão aparecer. Então, para esse entendimento, é que nós precisamos pôr à prova a nossa constância, a nossa paciência e a nossa firmeza. E aí, seguindo esse entendimento do qual nós estamos trazendo através das questões de O Livro dos Espíritos, eu fui buscar uma frase dizendo assim, a Terra é generosa, está sempre pronta para responder às necessidades humanas. Então, Deus nos tem dado na natureza tudo de onde podemos retirar a nossa subsistência. Porque eu grifei o dado, mais para frente vocês vão entender. Vou ver se eu me faço um pouco mais esclarecedor nisso. Num segundo momento, o homem deve entrar com as ações que nos possibilitem tirar da natureza os meios de subsistência. No terceiro ponto, nos é dado a madeira, móveis, casas e lenha. A gente faz com essa madeira que nos é dado gratuitamente. Nos é dado os animais, que a gente faz a carne, o leite, os ovos, a pele, para proteção, para autossustentação e etc. Nos é dado os grãos. Com esses grãos, a gente planta e a gente vai colher, eventualmente, aquilo de que a gente necessita para a nossa autossustentação. Nos é dado a água, através das nascentes, dos rios, e aí nós engarrafamos e nós encanamos e nós fazemos desses mananciais que nos é dado gratuitamente pelo esse Criador maravilhoso, e aí a gente busca e tira esses meios para a nossa subsistência. E por fim, se observarmos, tudo parte do dado, mas isso nos exige conservação. Porque no momento em que nós não mais conservarmos a floresta, assim que nós dermos cabo dos animais, assim que nós não mais plantarmos, assim como nós poluímos todas as nossas fontes, nossos mananciais de água, nós estaremos fadados à lei de destruição, que mais adiante vocês vão entender os flagelos e as necessidades para que essas leis tenham que acontecer, para que talvez o homem possa criar consciência de uma consciência mais efetiva com relação a essa lei de conservação. Se a civilização multiplica as necessidades, também multiplica as fontes de trabalho e os meios de vida. Mas é preciso convir que, nesse sentido, ainda muito lhe resta fazer. Quando ela tiver realizado a sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falte o necessário, a menos que o falte por sua própria culpa. Então, independente de todas as necessidades que a gente venha a multiplicar, todas essas fontes necessárias para que a gente possa ter esses meios de vida, elas acontecerão também.
Mas é preciso que a gente entenda, nesse sentido, que ainda muito resta para nós executarmos, para nós fazermos. Né? Porque quando essa civilização tiver realizado a sua obra, ninguém poderá dizer que lhe faltou o necessário, a menos que o falte por sua própria culpa. Então, se nós trabalharmos dentro das perspectivas de aumento, seja elas, de multiplicidades, que seja elas de qualquer setor, nós estaremos sendo auxiliados a termos o necessário. Se caso nós valorizemos mais o supérfluo do que o necessário, isso vai nos fazer falta, mas não será por falta ou por culpa da terra que nos dá tudo, mas sim por nossa própria culpa, por nossa intransigência, por nossa imprevidência, por nossa indisciplina e por aí vai afora. Na pergunta 708, Kardec pergunta: pode a falta do necessário constituir-se uma prova? E a espiritualidade responde: sim, nas situações em que os meios de subsistência independem da vontade e do esforço do homem para consegui-los. Nesses casos, torna-se uma prova muitas vezes cruel, que lhe compete suportar e que saiba que viria passar. Cabe, então, submeter-se a ela com resignação, o que lhe será um mérito. Talvez esses casos, que parecem para a gente uma crueldade, estejam acontecendo por necessidade de evolução espiritual. Nós vimos, às vezes, esses retirantes lá do Nordeste, nesses campos áridos, semiáridos, onde a dificuldade da seca, a dificuldade do plantio, a dificuldade da terra poder dar para esse agricultor aquilo que é mais importante para que ele se subsista ali, a gente às vezes acha que isso é uma crueldade divina, mas às vezes não. Às vezes isso é uma prova. E é uma prova que esse espírito reencarnante naquela região, naquele lugar, sabia que iria passar. E se ele se submeter a essa prova com resignação, vai caber a ele, então, o mérito de vencer essa prova. Porque talvez essa prova é direcionada a esses espíritos em detrimento daqueles que usurparam, aquelas terras que eram extremamente férteis e que davam para ele e para os outros, e houve a apropriação indébita daquilo que a terra dava para ele. Mas isso é só uma colocação minha, talvez não seja nem pertinente a fazer, mas eu estou dizendo para fazer uma correlação de ação e reação, ok? Depois, na questão 709, Kardec pergunta: se numa situação extrema, tem o homem direito de alimentar-se do corpo de seu semelhante? A espiritualidade vem nos dizer que é o seguinte: se a gente tirar a vida do nosso semelhante com esse objetivo, nós estaremos cometendo um assassínio, o que é reprovável perante a lei natural. Numa situação extrema, deve sofrer a provação com coragem e abnegação, ao invés de tirar a vida do seu semelhante. Assunto parecido a gente já discutiu numa aula que o Salvador deu, com relação a gente estar em situações de extrema dificuldade e a gente ter que, às vezes, não ter de onde tirar um alimento para a nossa subsistência, e às vezes a gente tenha a necessidade de fazer o uso de se alimentar do corpo do nosso semelhante. Então, se a gente tiver que fazer isso tirando a vida desse semelhante, isso vai ser considerado um assassínio, ou um delito. Se eventualmente, numa situação difícil, como aquela que foi explicada naquele dia da aula, que se tem corpos já mortos por acidente, etc., etc., infelizmente, nós teremos que resolver o que fazer disso. Mas aqui, especificamente, ele está perguntando se a gente tem o direito de alimentar-se do corpo de seu semelhante. E aí a espiritualidade é bem taxativa nesse sentido. Se a gente tiver que tirar a vida desse semelhante com esse objetivo, a gente vai ser responsabilizado pelo assassino. Se a gente fizer isto já com esse semelhante, já
no estado de desencarne e nós tivermos que fazer isso, vamos ser julgados pelas nossas intenções. Portanto, é uma situação bem difícil, né, bem complicada, mas cabe aí também com que a gente se reporte, se relembre das explicações que o Salvador deu naquele momento, né, com relação às atenuantes e às agravantes. Agora, as agravantes, independente da situação de difícil que você estiver vivenciando, mas se para isso você ter que tirar a vida do semelhante para poder fazer uso da matéria do corpo dele para poder subsistir, é um crime, é um assassino. Agora, numa situação extrema, né, ainda assim a gente deve sofrer essa provação com coragem e abnegação, ao invés de tirar a vida desse semelhante. Agora, se for um caso de acidente e nós tivermos ali corpos já desencarnados, é um outro assunto a ser comentado, ok? Vamos falar um pouquinho agora do terceiro tópico, né, dessa videoaula dessa terça-feira, que é a respeito dos gozos dos bens da terra, que vai da questão 711, 714, 714A. E na pergunta 711 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens. Não se esquecendo, gente, quando o Kardec pergunta à espiritualidade sobre o uso dos bens da terra, não é que esses bens da terra sejam ou estejam ligados diretamente àquilo que é tirado do solo da terra, mas é de todas as coisas que nós temos e que nós fazemos usufruto desse planeta que nos possibilita, certo? Então, a resposta é bem assim, sucinta, né? Este direito é consequente da necessidade de viver, né? Para que a gente possa viver, a gente tem que fazer uso desses bens da terra. Mas só que, por ser um direito nosso, Deus não imporia esse dever sem dar ao homem o meio da gente cumprir. Então, Deus nos dá todos os meios para que a gente possa fazer desse direito um dever. E aí, um questionamento particular para todos nós, né, se esse uso dessa terra, né, ou desses bens da terra, a gente deve conservar somente para nós. Isso é óbvio que não, né, gente? Porque isso é um direito de todos, democraticamente, porque nos foi dado de graça. A fala dos excessos, o uso indevido e a ganância vira um latifúndio. E a gente tem que imaginar e trazer para essa necessidade de conservação um pensamento diferente, às vezes, do que a gente costuma falar no cotidiano. A gente precisa deixar esses bens da terra para os nossos netos, os nossos filhos, os nossos bisnetos. Quem vocês acham que vão ser os netos, os bisnetos, os tataranetos de vocês mesmos? Seremos nós, gente. Nós não somos espíritos reencarnantes? Então nós precisamos cuidar desses bens da terra, porque seremos nós os maiores frutuários desses bens. Então, quando a gente usa esse artifício de fazer as coisas em benefício desse, daquele ou do outro, a gente está enganando a gente mesmo. Porque nós seremos espíritos que reencarnaremos aqui daqui um bom tempo de volta. Então, se a gente faz esse uso a nível de conservação, a nível de bem cumprir com esse dever que Deus nos deu, nós estaremos fazendo tudo isso com relação a gente mesmo, em primeiro campo, depois em relação àqueles que estão ao nosso redor. E aí, para que a gente possa entender sobre um tópicozinho que eu já falei, eu não me lembro em qual dos questionamentos, mas na pergunta 713, Kardec pergunta se por bens da terra unicamente se deve entender os produtos do solo, né? Porque a gente fala tanto da terra, do solo,
dos questionamentos das coisas que vêm do solo, que talvez a gente ache que seja só a alimentação, o plantio, isso, o rio, a água, mas na verdade, olha o que os espíritos nos dizem. O solo é a fonte primacial de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Então, o solo foi usado como uma palavra-chave, porque através dele é que se sai, né, que se retiram todos os demais recursos, né? E é através desses recursos retirados dos solos, com simples transformações, é que a gente faz todos os outros bens da terra. Então, tudo que o homem pode gozar neste mundo pode ser tratado por bens da terra. Né? Então, são todos esses bens materiais que a gente faz usufruto, dos quais não é nenhum pecado a gente ter, mas é que a gente precisa saber direcionar isso para não começar a valorizar mais o supérfluo do que o necessário. Mas isso é para a próxima aula. E na questão 712, Kardec pergunta com que fins Deus fez atrativos aos gozos dos bens materiais, né? Então, o que Kardec perguntou a Deus? Né? Para que Deus colocou tantos atrativos aqui para que a gente pudesse gozar dos bens materiais? Né? Será que isso foi uma pegadinha que Deus fez para a gente? E a resposta é mais ou menos isso mesmo, olha lá. Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. Situações difíceis, sociedade de consumo, onde o excesso vai além daquilo que nos basta. Então, não é que a gente não possa ter as coisas ou o gozo dos bens materiais, mas a gente tem que tomar cuidado, né, com esse cumprimento de missão que nos foi dado e também o provar da nossa tentação, porque se a gente falha nessa situação de consumo, nessa sociedade consumista que a gente tem, isso vai nos trazer situações muito difíceis, né? E a gente, um exemplo básico, né? Eu costumo dizer isso muito para as mulheres, elas vão até ficar bravinhas comigo, mas é só uma brincadeirinha. Para que tanto sapato se você só tem 2 pés? Né? Então, isso é um exemplo de que o excesso vai além daquilo que nos basta, né? Mas, assim, não é crime nenhum ter vários sapatos nos seus closets, nos seus guarda-roupas. Não é isso que a gente está dizendo. É um exemplo típico, né, de uma comparação cotidiana que a gente faz, né? Enquanto a gente luta e briga para ter 10 pares de sapato, 15 pares de sapato, entre aspas, né? A gente que queria ter pés. Então vamos pensar nisso, né? Até por uma questão da gente não tem que ficar se apegando tanto a essas coisas. Mas eu sei que a sociedade, às vezes, elas nos impõe algumas situações em que nos direciona para isso. Contanto que essas situações de consumo não nos tragam ou não nos façam entrar nessas situações difíceis, né? Nos fazendo ou nos mostrando que aquilo que nos basta é muito mais do que o excesso em que a gente se coloca. Ok, pessoal? Desculpem as minhas amigas da aula feminina. Não é nada, nenhuma recriminação particular. É simplesmente mesmo um exemplo, né, de a gente entender mais ou menos, né, o que os bens materiais podem fazer. Mas há casos em que a gente vê pessoas que têm 8, 9 carros na garagem. Há casos em que a gente vê pessoas que têm abastadamente um volume imenso de terras e a gente não sabe, né, até que ponto essas situações vão nos colocar em situações de difíceis problemáticas mais adiante, né? Então foi só uma observação, tá, gente? Por favor, não me leve a mal, não. É só um exemplo mesmo, tá? É que é um exemplo tão assim legal de falar,
né? E mais também para a gente entender assim, né? Que enquanto a gente, eu falei das mulheres, mas tem homens que têm 10, 12 pares de sapato. Eu mesmo gosto muito de ter bastante sapatos. Mas é só para a gente entender que enquanto a gente às vezes se apega nesse consumismo de tantas coisas, a gente querendo só um par de pés, e nem isso eles têm, né? Então, que sirva para a gente é, buscar esse entendimento, né? Será que isso é tão importante? Será que isso faz tanta diferença na vida da gente mesmo? Passando por esse processo pandêmico que nós estamos passando, onde nós saímos e passeamos das nossas salas para os nossos quartos, dos nossos quartos para as nossas cozinhas, das nossas cozinhas para os nossos outros quartos. Então, às vezes, isso vem mostrar, talvez, desse processo que a gente está vivendo hoje, de dias difíceis, uma puxadinha de orelha, né? Para que a gente possa cumprir melhor a nossa missão e também para a gente provar na nossa tentação, ok? E depois ele fala assim, até que limite nos é dado gozar dos bens terrenos, né? Que vai exatamente de encontro àquilo que a gente estava falando lá atrás. E aí ele fala assim, ó, que a gente pode gozar livremente dos bens terrenos, desde que não cheguemos ao excesso. Esse é o limite traçado pela natureza. Aquele que procura nos excessos o gozo dos bens terrenos contraria a lei natural e se aproxima das mortes, física e moral, ou seja, falece materialmente e espiritualmente. Por que falece materialmente? Porque quebra. Deve para banco, às vezes faz conta que não precisa, sabe? É um verdadeiro caos. E também falece espiritualmente porque coloca em xeque a prova da tentação, né? Coloca em xeque o cumprimento da sua missão. Então vamos ter bastante cuidado com esse limite, né? Da gente poder entender o gozo desses bens terrenos. Ok, pessoal? Esse é o nosso último slide, né? Para a gente fechar essa aula, para depois a gente entrar em necessidades supérfluas e aí a gente fecha essa lei de conservação. Então, segundo o conceito dos espíritos, é condenável o gozo dos bens supérfluos? Aí a espiritualidade vai nos responder o seguinte: é condenável se feito com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. A grande questão é se estabelecer o que seja supérfluo ensina os espíritos que a natureza deu ao homem conhecer o limite do necessário pela sua organização física. Nem todos, porém, o conhecem por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo através de dolorosas experiências. Então, o que é condenado quando a gente faz isso, quando a gente faz, na visão dos espíritos, o gozo dos bens supérfluos, né? Quando a gente faz isso em prejuízo daquele a quem falta o necessário, né? Então, quando a gente tem os nossos armários lotados de mercadorias, né, a nível de alimentação, quando nós temos os nossos armários lotados de vestuário, de calçado, enfim, a gente olha pela janela, a gente olha pela fresta da rua, pela fresta dos nossos portões, pela fresta da vida dos nossos carros, e a gente vê aquele que é nosso irmão em Cristo na necessidade do bem mais primordial, que é o necessário para ele. Né? Então, será que a gente está conseguindo estabelecer essa questão do que seja supérfluo a gente? Aí os espíritos vêm e diz que a natureza deu ao homem conhecer o limite do necessário pela sua organização física. Eu tenho uma organização física que me possibilita saber até quando é o meu limite de comer, até quando é o meu limite de vestir, até quando é o meu limite de calçar. Mas nem todos, porém, o conhecem por intuição. Né? E a gente, muitos de nós, só vamos chegar a conhecer esses limites através de dolorosas experiências. E como seriam essas dolorosas experiências? Através de percas,
né, através de situações em que nos colocam em dificuldades financeiras em detrimento do autoconsumismo. Então, gente, vamos tentar fazer uma autorreflexão com relação a esse chamamento que a espiritualidade nos faz, né? Que se a gente tenha um pouco além do necessário, que a gente possa não ter apego a esse além e poder redistribuir isso para quem tem quase nada nessa vida difícil que a gente principalmente tem vivido hoje. Eu até gostaria de fazer um chamamento a vocês que pudessem, nesses dias difíceis, doar, né, aquilo que sobra para vocês, ou daquilo que é menos necessário para vocês, às pessoas que têm tanto necessitado. É um chamamento não só a vocês, é um chamamento íntimo, a mim mesmo, que a gente possa continuar fazendo das nossas doações do Kardec, onde quer que seja, em uma instituição ou nas ruas, que a gente possa colocar algum alimento dentro do carro, alguma coisa que nos está passando aquém da nossa necessidade, colocarmos dentro do carro e ao sentirmos a necessidade do nosso irmão que se encontra na rua numa situação difícil, a gente possa fazer doação disso com muita parcimônia, né? Sem fazer como os fariseus que doavam e faziam espetáculos daquilo que doavam, mas com muita parcimônia, para que a gente possa fazer a nossa parte nesses dias difíceis de pandemia, ok? E depois, para finalizar, ele fala assim, que para a gente seguir os ensinamentos dos Espíritos e do Allan Kardec, como nós devemos então proceder diante dos bens terrenos, né? E aí ele vai dando umas dicasinhas para a gente, né? Devemos encarar os bens terrenos colocados por Deus à nossa disposição como estímulos ao cumprimento dos deveres que nos levem à evolução. Então, fazer dessas possibilidades trampolins de melhoramentos íntimos para que a gente possa evoluir de uma maneira um pouco mais rápida. Todavia, é necessário que saibamos distinguir o uso do abuso. Como ensina Kardec, nada há de absoluto no limite entre o necessário e o supérfluo. Tudo é relativo e cabe-nos utilizar a razão para definir o que seja um e outro. Uma norma, porém, é absoluta e não comporta exceção. Não devemos fazer uso dos bens terrenos à custa da necessidade do nosso próximo. Então, entrarmos aqui no embate de dizer o que é supérfluo para um, o que é necessário para o outro, o que é necessário para o outro, o que é supérfluo para o outro, seria uma redundância. E é exatamente isso que Kardec nos fala, porque não há limite entre o que é necessário e o que é supérfluo, né? E que tudo é relativo e cabe-nos utilizar a razão para definir o que é um e o que é outro. Só que ele dá uma regrinha em linhas gerais, que uma norma, porém, é absoluta e não comporta exceção. A gente não deve fazer uso dos bens da terra à custa da necessidade do nosso próximo. Eu gostaria, então,